Tem um outro assunto que repercute demais, porque a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro ouviu hoje o fotógrafo da agência Reuters, Adriano Machado, que aparece em imagens dentro do Congresso Nacional no dia da invasão da sede dos Três Poderes. Parlamentares da oposição alegam que o fotojornalista seria uma pessoa infiltrada e que incentivou os atos, já que aparece mostrando fotos aos manifestantes e chega até a cumprimentar um deles. Em seu depoimento, Adriano justificou o seu comportamento. A gente tem esse trecho, acompanhe. Quando eles abriram a porta de vidro da antessala, eu, como fotojornalista, acompanhei para registrar todo o acontecimento. Naquele momento, o clima era extremamente hostil e instável, então eu tomei bastante cuidado com a minha segurança. Foi quando eles perceberam a minha presença, me cercaram e questionaram o que eu era, quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Naquele momento, eu me esquivei e só pensava em sair dali. Eu estava nervoso, tenso por ter sido tão repreendido. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Até hoje, não saberia dizer seu nome e quem seriam, pois eram parte de um grupo de pessoas que ingressou no Palácio do Planalto naquele dia. Quando eu estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Isso pode ter visto em imagens que circularam na imprensa. Eu não conheço essas pessoas e naquele momento e circunstância eu não poderia deixar de retribuir o cumprimento, até mesmo por temer pela minha segurança. Apesar de eu não endossar ou apoiar o que estava vendo, eu não tinha escolha a não ser o cumprimentar de volta. Eu estava preocupado que, se me recusasse a retribuir o cumprimento, isso poderia levar a uma situação perigosa para mim, e cumprimentá-lo me pareceu uma boa maneira de aliviar a tensão. E o deputado delegado Ramagem questionou se o jornalista foi ouvido por alguma autoridade que investiga os atos e pediu a quebra de sigilos dele. Vamos acompanhar. O senhor foi preso no 8 de janeiro, após o 8 de janeiro? Não, senhor. E após o 12 de dezembro, o senhor foi preso? Não, senhor. O senhor tem ciência de alguma investigação sobre o senhor, em algum caso? Não tenho. Não tem, né? Não. O senhor não foi nem chamado à polícia para testemunhar, como testemunha ocular dos fatos? Não. O senhor teve contato com agentes públicos do governo federal antes ou depois do 8 de janeiro, acerca da sua participação lá dentro? Não, senhor. Houve outros inquiridos aqui, senhor Adriano, que disponibilizaram seus sigilos telemáticos, telefônicos, dentre outros. O senhor pode disponibilizar seus sigilos para demonstrar o que o senhor está falando a essa comissão parlamentar de inquérito? Excelência, eu sou testemunha, eu não sei se... O senhor não disponibiliza, certo? Ou disponibiliza? Mas a minha pergunta é essa. A fonte é o senhor. Excelência, aqui eu estou como testemunha, não sou investigado. Ok, o senhor não vai disponibilizar. Então, senhor presidente, o senhor Adriano Machado é um jornalista experiente, mas, pelo próprio Código de Ética, não trabalhou como um jornalista profissional dentro dos deveres. Então, nós já entramos com requerimento para ter acesso à quebra-sigilo de dados telefônicos, telemáticos, sigilos, outros, para elucidar a questão que é de total interesse público e para o bem das investigações. Mano Ferreira, vamos começar essa rodada de análises com você. Como avaliou a performance, a justificativa do fotógrafo Adriano Machado? Ele disse que naquele dia 8 de janeiro, dia dos atos das invasões aos prédios públicos, o clima era hostil. Ele estava muito preocupado, explicou como tudo aconteceu, sob a ótica dele, naturalmente. A explicação dele convenceu? Olha, me convenceu. Eu acho que trata-se de um jornalista profissional contratado pela agência Reuters que, no dia 8 de janeiro, exerceu o seu ofício. Estava como um fotojornalista registrando eventos históricos, eventos que têm interesse público e que é dever de todo jornalista registrar. Eu confesso que acho que a própria convocação dele à CPI, para mim, é um episódio triste dessa CPI, que me lembra a convocação do Ronaldinho na CPI
após a derrota para a França, como se houvesse ali a necessidade de um jogador explicar a performance dele no exercício profissional aos deputados. Eu acho que não há nenhum elemento para considerar um jornalista no exercício do seu trabalho como alguém suspeito a priori. Por quê? Suspeito por exercer o seu trabalho de registrar um evento histórico? Eu não vejo qualquer sentido nisso. Sobre quebra de sigilo, também, qual o sentido? É uma tentativa, ao meu ver, de intimidação do trabalho da imprensa, que tem o direito ao sigilo de fonte, sigilo profissional. Não há qualquer sentido, na minha visão, em colocar uma suspeição dessa sobre um jornalista exercendo o seu trabalho. Eu acho até que é um episódio que registra uma pressão política indevida sobre o trabalho da imprensa, que deve ser livre em qualquer democracia. Não existe democracia sem liberdade de imprensa, e a liberdade de imprensa é também o direito do jornalista de exercer o seu ofício sem sofrer um tipo de pressão desproporcional como essa. Tá certo, a gente segue repercutindo com os nossos comentaristas essa oitiva da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, mas eu quero fazer um convite rápido para você entrar no jovempan.com.br e responder a nossa enquete do dia. Os deputados têm mais poder do que senadores e o presidente? Então, se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan News, registre o seu voto e a sua opinião, sempre agradecendo a sua audiência. Agora a gente continua o nosso giro de análises e muita opinião por conta dessa CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que recebeu o fotógrafo da agência Reuters, que acompanhou de dentro dos prédios públicos as invasões e os atos de depredação. Mota, chamou a atenção, inclusive, o Capês, que tem anos de estrada, integrante do Ministério Público. Ele percebeu a diferença nas indagações do deputado delegado Ramagem, oriundo da polícia, para as perguntas que são feitas por outros parlamentares. Questionamentos muito longos, muitas vezes o próprio parlamentar se esquece daquilo que tem que perguntar. Ramagem fez perguntas curtas, objetivas, e isso acabou até intimidando o depoente, né? O Ramagem é extremamente preparado para esse tipo de atuação, porque ele é delegado de Polícia Federal com longa experiência. Agora, a participação desse fotógrafo, mesmo que a gente não faça nenhum julgamento, não deixa de ser um dos momentos curiosos daquele dia, né? Porque aquele momento em que ele se prepara ali para fotografar ou filmar pessoas, realmente, quando você olha as imagens, parece um ensaio fotográfico. Mais uma vez, é importante prestar atenção no que o Ramagem disse, no que o Ramagem observou. Ele disse que as declarações do fotógrafo não correspondem exatamente ao que as imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram. O que parece que as câmeras mostram é que o fotógrafo realmente direcionou a ação, deu instruções. E também o Ramagem apontou o óbvio, né, que logo depois que ele fez as fotos, o fotógrafo fez uma conferência amigável com a pessoa que tinha arrombado a porta, aparentemente, quando você olha a imagem, mostrando a foto e depois dá um aperto de mão caloroso na pessoa que arrombou a porta, né? O fotógrafo demonstra ter alguma intimidade com aquele grupo, porque quando ele aponta a câmera para fazer a foto, ele já está com tudo preparado, né? E é possível ver que ele faz um sinal com a mão esquerda, como se fosse ação, podem ir, que eu estou preparado. E depois da foto, né, o que chama muita atenção é o aperto de mão caloroso. Eu conversei com alguns fotojornalistas que me disseram que não é comum num trabalho de fotojornalismo, especialmente na cobertura de um evento dessa natureza, não é comum que o trabalho seja concluído com um aperto de mão caloroso, olha aí, entre o fotógrafo e a pessoa que foi fotografada realizando um ato violento, a não ser que a foto tenha sido combinada antes. Pois é, justamente esse é um ponto importante para que a gente repercuta com os nossos comentaristas, porque as explicações e as descrições do fotógrafo Adriano Machado
batem com as imagens? É possível entender justamente o que ele justificou e explicou olhando essas imagens? Eu, escutando as justificativas e as reflexões do Mota, eu percebo diferenças substanciais, viu, Zé? A quebra do sigilo do fotógrafo é justificável? Não. Olha, há décadas atrás, o ministro... Ele prestaram um depoimento na Câmara dos Deputados, ali naquelas comissões onde funciona a CPI, naquelas comissões. Não foi CPI. Uma prestação de contas normal de um ministro da Fazenda. Quando ele ia saindo do prédio, tinha uns garotos lá pedindo dinheiro, pedindo esmolas lá na rua, garotinhos. Um fotógrafo avisou para o rapaz, pede para aquele bolso lá. Aí o garoto foi pedir, estendeu a mão, pedindo esmolas para o ministro da Fazenda, Pedro Malan. A foto foi estampada na primeira página do maior jornal do país e essa é uma foto, do ponto de vista profissional, boa demais. Um garoto com fome pedindo esmolas para o ministro da Fazenda. Mas depois da foto publicada e dos elogios, se descobriu que o fotógrafo tinha interferido na ação. E o fotógrafo foi demitido do jornal. O Globo foi demitido. Então, assim, a função do fotógrafo é essa que ele fez. Eu conheço o Adriano. Eu convivo com ele também há décadas. Ele é um profissional de fotografia. Ganha a vida com fotografia. Eu tenho certeza, eu conheço ele. Só com isso, há décadas. Ele estava com capacete de imprensa e com as credenciais do Palácio do Planalto. São credenciais fixas que dão direito ali o profissional de imprensa e tal a entrar no Palácio, a acompanhar o presidente onde o presidente está. Os seguranças conhecem o profissional de imprensa. E ele tinha autorização para estar dentro do Palácio por ser um credenciado da Presidência da República. Eu encontro com ele lá no Palácio do Planalto fazendo cobertura diária. E o papel é não interferir. Essa história de apagar foto é a coisa mais comum no trabalho da imprensa. E, Mota, aquela história de preparado, o fotógrafo tem que estar preparado o tempo inteiro. É uma profissão super complicada e delicada. Eu vou te dizer, vem uma autoridade e tal, ele tem que estar a todo momento preparado para a autoridade tropeçar e cair. Se ele não fizer a fotografia e os concorrentes fizerem, ele está enrolado quando chegar na redação, porque ele não tem a foto. Então, ele tem que estar preparado o tempo inteiro para todas as fotos. Ali ele estava fazendo um papel maravilhoso, maravilhoso no papel de fotógrafo da imprensa. Era o único, ou seja, um material exclusivo que ele conseguiu entrar e estava fazendo uma ação super importante. Ali é o terceiro andar da Presidência da República, onde fica o presidente da República. E ele, com exclusividade, estava ali. Então, ele estava no apogeu. Ele faria qualquer coisa para sair dali com as fotos. E devo dizer, eu não sei se é o caso dele, todos os fotógrafos que eu conheço já trabalham com equipamento, já sabendo desta exigência de exigir apagar foto, e imediatamente pela internet, quando se clica, já vai lá para o computador da redação, através da internet. É assim a redação de hoje. Então, ele deve ter essas fotos, não sei, não conheço o equipamento dele, mas hoje os fotógrafos trabalham com esse equipamento. Então, assim, o que ele falou ali é verdade. Ele estava no papel dele, de jornalista, de fotógrafo. Eu conheço o Adriano, de muito tempo. E ele é um fotógrafo que vive disso, já trabalhou em outros jornais, né, em outras revistas, vive disso, e era mais um dia de trabalho. E ele teve a felicidade de estar ali, aquele local, um local privilegiado que ele conseguiu, né? Então é isso, o fotógrafo tem que estar como se fosse paisagem. Mas, às vezes, essas pessoas... Eu estive numa situação parecida no dia 12, no dia da diplomação do Lula. Eu fiz filmagens, vieram atrás de mim, me fizeram apagar e escolheram as filmagens. Qual era o acordo? Não mostrar a cara dele, né? Então, eu acho que o Adriano fez o papel dele, né?
Não se esqueçam que a Constituição dá ao jornalista, e ele estava ali como jornalista, o direito de não falar de fontes. E ali eram fontes. O acordo que ele fez para tirar fotografia, perceba que ele não quebrou, ele não chutou, estava ali fotografando, e essa é a realidade. Pois é, agora, Nelson Kobayashi, claro que essa informação que o Zé Maria, que tem tantos anos de jornalismo, acaba colaborando muito para o nosso debate. Agora, justamente pelo profissional estar em um local tão tenso, rodeado de pessoas que estavam depredando o prédio público, não surpreendeu a maneira cordial como ele se relacionou com aquelas pessoas ali naquele momento? Isso não levanta suspeitas? Sim, Daniel, é estranho. Primeiro, o Zé Maria nos dá uma aula sempre aqui de jornalismo, né? Mas, com todo respeito, Zé, eu não posso deixar de manifestar que a minha impressão é de que houve ali um combinado. E não é à toa, a gente precisa falar disso. Não é à toa que a gente ouve um cameraman da imprensa ser chamado de repórter cinematográfico, ou um fotógrafo da imprensa ser chamado de repórter fotográfico. Justamente porque a função dele é diferente de um câmera de uma série, de uma novela, de um filme, ou de um fotógrafo de casamento, de uma festa, de qualquer outra coisa. São regulamentada, viu, Kobayashi? É uma profissão regulamentada e para ser contratado precisa ser repórter fotográfico para essa função. É um jornalista, não é, Zé? É um jornalista. Por isso mesmo, e neste aspecto que eu quero comentar, é que o repórter fotográfico, ele tem que reportar uma imagem, assim como o repórter cinematográfico. E fazendo uma comparação aqui, a grosso modo, o âncora, assim como o Daniel e tantos outros jornalistas são, eles também têm o dever de informar um fato, reportar um fato, e não de criar um fato para ser reportado. Por isso é que quando eu vejo ele aparentemente dirigindo uma imagem, me dá a impressão de que ele não está reportando uma imagem natural, genuína, mas está, na verdade, direcionando, criando um fato, uma imagem a ser reportada por uma foto, o que é estranho. Só que, por outro lado, a gente precisa sim respeitar de que ele, na mesma condição de jornalista, tem o seu sigilo da fonte garantido constitucionalmente, o que não é um direito absoluto, assim como nenhum outro direito é absoluto. Eu acho que houve, na verdade, um equívoco, um erro no método da investigação, porque ele não deveria ser o primeiro a ser ouvido. Ele deveria ser o último a ser ouvido, porque só se poderia quebrar o sigilo para mitigar, relativizar esse direito fundamental do direito, o sigilo da fonte, se tivéssemos indícios de que havia um combinado. Não dá para quebrar o sigilo com base em achismo, porque eu interpretei a imagem. Tem que ter algum indício, ou seja, todas aquelas outras pessoas que estão nesta imagem deveriam ser ouvidos antes, até mesmo concomitantemente, não ao mesmo tempo por autoridades policiais diferentes, ou no campo da CPMI, nessa investigação paralela parlamentar, estes outros serem convocados primeiro. E se um deles dissesse que o repórter fotográfico estava em conluio, aí sim teríamos indícios. Hoje, com base em achismos e só na minha interpretação, ou na interpretação de qualquer pessoa que possa ver essas imagens, acredito que não haja possibilidade da quebra de sigilo, até porque uma peculiaridade das CPIs e da CPMI, a gente estava vendo ele sendo ouvido como testemunha e não na condição de investigado. O Capês pode explicar isso aí melhor depois. Na condição de testemunha, ele está ali para contribuir, ele não está sendo investigado, ele está ali com o compromisso de dizer a verdade, inclusive. Então, ele não pode ser um objeto de investigação. Se o delegado Ramagem, que é uma pessoa experimentada, experiente nas investigações policiais, entendia já desde o início que ele era alguém suspeito, que ele fosse convocado na condição de investigado, que poderia, inclusive, usufruir de direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito ao silêncio, ou o direito a mentir, ou o direito a se defender, no fim das contas. É um emaranhado de informações, Daniel, mas aqui eu preciso dizer, é estranho, mas ele tem aí o seu direito garantido.
Ainda bem que a gente tem uma bancada diversa, cada um pode contribuir com seus conhecimentos. Como você bem mencionou, Fernando Capês, a gente vai fechar essa rodada com ele, que ele vai nos ajudar a entender um pouco dessa oitiva, a maneira como se posicionou o deputado delegado Ramagem e também, sobretudo, as falas do fotojornalista Capês. Bom, em primeiro lugar, a forma como o delegado Ramagem inquiriu, é assim que eu penso que uma CPI deve se portar. Ou seja, perguntas curtas, seguidas, que vão, de certa forma, colocando a pessoa que eventualmente está mentindo numa situação em que ela não tem muita saída. Então, acho que ele precisa conversar com os colegas deputados que não têm, talvez, essa mesma expertise, talvez pela profissão, para ajudá-los a inquirir. Agora, com relação a esse debate, eu vou adotar um tom conciliador. Em primeiro lugar, eu acho que o Nelsinho, ele tem razão quando ele fala na ordem de depoimentos e que a imagem por si só não pode servir como conclusão, objeto material para uma conclusão. Então, o fotógrafo deveria ser o último a ser ouvido. Agora, usando de certa forma, aí é intuição, é pura intuição, intuição profissional. A impressão que eu tenho é que ele, vou usar uma expressão que a gente usa muito no júri, simulou relações amistosas para não apanhar. Para mim, ele estava ali fotografando, ele queria realmente produzir fotos, tinha interesse em ter um furo jornalístico, e aí você vê pela imagem que ele é cercado pelos outros manifestantes. E o outro vem e fala para ele, ele está entrando, primeiro ele está fazendo foto. Essa olhada, o manifestante está olhando para os outros, aí ele dá um pulo, ele está ele está olhando, quebra a porta ali, vão entrar, aí ele vai, faz mais uma foto, dali a pouco ele se arrepende, ele olha, existe essa possibilidade, aí alguém fala, você está fotografando? Aí cercam ele, o que você fotografou aí? O que tem na sua máquina? E ele então vai apagar o que tem aqui, é o que está a impressão que está me dando aqui olhando essa cena. Pode ser que ele tivesse algum tipo de acordo com esse de camisa amarela, que é camisa da seleção brasileira, que vai até ele, põe a mão no ombro. Você vai ter que apagar isso daí. Você não vai me fotografar, né? Deixa eu ver essa máquina aí. Apaga isso daí. Apaga, tô apagando. Você apagou? Aí sim, amigo, muito obrigado. Tá aí, agora estamos kits. Então, a impressão que eu tenho é pura simulação de relações amistosas para não apanhar ali mesmo, como ele falou. Agora, essa é uma intuição. Eu concordo com a Maria Trindade. Agora, por outro lado, o Nelsinho tem a sua razão, como que disse. Bom, isso é possível. Vamos conferir? Então, vamos fazer uma investigação a respeito. Mas me parece que foi isso que aconteceu. Tá certo, é isso. Várias análises, pontos de vista diferentes. Acho que o Kobayashi quer fazer um complemento, né, Kobayashi? Não, era isso aí mesmo. Tá bom. Só poderia acrescentar que o currículo extenso dele também é um elemento fundamental, né? Não se trata de alguém que está dizendo que é um profissional de imprensa. É um profissional de imprensa com vasto currículo, isso é um fato que precisa ser considerado na investigação. Zé, você, para fechar. Sim, só rapidamente. Eu conheço o Adriano de muito tempo, sempre trabalhou com isso, a linha dele é fotografia e pronto. Eu vou te falar da minha experiência. Tá bom. Eu já me vi em situações assim várias vezes. Eu já subi em carro de MST, já fui em acampamento do MST. No dia 12 aqui, que foi a formação de Lula, eu estava no meio, fiz imagens aqui para Jovem Pan o tempo inteiro e fui cercado. E aí as imagens que eu estava fazendo vídeo, onde apareciam as caras das pessoas, eles odeiam isso. E com razão. Depois a gente viu que as consequências vieram. Eles não gostam de mostrar a cara. Aí eles cercam, né? É por isso, repito, que os fotógrafos agora trabalham com equipamento que vai direto para a redação. Quando o Candi era ministro do Planejamento, houve invasão do Ministério, colocaram um peru em cima da mesa, e foi o pessoal do MST. Colocaram um peru em cima da mesa do ministro do Planejamento, invadiram lá, né? E eu estava lá dentro, subi junto. Ninguém, o segurança, a polícia sabe que você, em empresa, você vai com credencial. Não tem como prender, você está ali registrando, né?
todo mundo sabe. Então, não tem essa de prender ou detenção nem nada. Você está fazendo o seu trabalho. Você não quebra nada, você não incentiva nada, você simplesmente reporta o que está acontecendo lá. Tá certo. Eu quero agradecer muito a participação do Nelson Kobayashi, analista aqui do Grupo Jovem Pan. Koba, obrigado pela participação. Bom fim de noite e volte mais vezes aqui ao programa Os Pingos nos Is. Muito obrigado, Daniel. Toda a audiência dos Pingos nos Is, é sempre uma alegria estar com vocês.